mesmo um pouquinho, talvez. Esse meu telefone está muito lento. Iniciou. Já. Então, tá. Então, uma boa noite, tá? Nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 407, mas agora vamos fazer a nossa prece, certo? Vamos lá. É contigo, Lourdinha? Vamos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e, com alegria em nossos corações, agradecer por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre o teu Evangelho. Que possamos ter ouvidos de ouvir, interiorizando os teus ensinamentos para termos coragem de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pai amado, derrame o bálsamo da tua misericórdia sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que no momento passamos pela experiência da dor física e moral. Abençoe, Jesus querido, a todos que estão em nosso livro de preces e os que permanecem em nossas mentes e em nossos corações. E a todos os que estão acometidos do vírus da Covid e de toda espécie de vírus criados por nós mesmos. Que tenhamos a certeza que a cura de todos os males encontra-se sempre dentro de nós mesmos. Pedimos tua permissão, Pai amado, para dar início a mais uma noite de estudo. Que a tua paz se faça presente em nossas mentes e em nossos corações. Possamos sempre estar fortalecidos na nossa fé. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Paz para todos nós. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Repetindo, tá? Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 407 e o assunto continua emancipação da alma. Tá? O desdobramento, desprendimento, projeção astral. Nós vamos encontrar vários nomes na literatura espírita e espiritualista, né? Então, tá? Boa noite, dona Elisa. Boa noite a todos. Oi, Elisa, boa noite. Boa noite. Bom, você chegou na hora. É você que vai ler ou a Lourdinha? Não, já que eu cheguei, eu leio. Então, Obrigadão, amiga. Você é 10. Nada, amiga. E a nossa Aninha? A Aninha tá velha. Ela tem artrose na coluna, na coxa femoral, né, no fêmur, no joelho, que eu nem sabia que gato tinha joelho, e no calcanhar. E ela bateu com o calcanhar. Então, ela está mancando porque está doendo a artrose, né? E aí ela passou um remédio, que eu vou mandar manipular amanhã, que é controlado, para controlar a dor da artrose, para ela ter uma qualidade de vida razoável. E pasmem, mandou fazer acupuntura. Faz parte. Eu estou imaginando os gatos cheios de agulha, quietinho, quero só ver isso. Faz parte. É. Ainda bem. Só para descontrair, te alegrar um pouquinho mais. Isso aí, essa artrose é coisa de gatos. Gatas, de gatos. Você não vê, eu tenho cheio de artrose. Tá certo. Então, continuando. Vamos lá. Boa bem. noite. Só para descontrair você, tá? Tá bom. Brincadeira. Obrigada. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes, que eu ainda não tinha falado. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Nós estamos na pergunta 407. Pode ler? Pode. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então, Kardec nos pergunta se nós temos que dormir mesmo, né? Se deitar,
né? Fazer a nossa prece, escovar os dentinhos, botar o pijama e, né, fechar mesmo em sono. Essa é a pergunta dele. É necessário isso tudo? Ah, gosta, Ou todo pode, mundo já sabe, né? ou pode ser só aquele cochilo assim, no sofá. É isso que ele Aquele vai falar agora. aquele Oi? cochilinho depois do almoço, aquele cochilinho depois do almoço, sentado na Nossa, sala, dá um sonho gostoso pra caramba. nossa, aquele cochilinho depois do almoço. Agora eu não tiro mais, mas antes eu estava tomando muito remédio que estava dando sono. Eu deitava ali na cama. Gente, eu acordava com a sensação que eu ia cair da cama. Eu acordava assim. Aí não conseguia mais cochilar. Pois é. Isso é uma prova de que no sono não precisa estar completo, fechado. Não, era tipo assim, em 5 minutos eu fechava o olho, dava papai, então eu tinha acordava assim, já a sensação que eu tinha era que eu estava virando de lado, mas eu estava de barriga para cima, não estava de lado. Muito engraçado, né? Aí eu despertava, não conseguia mais cochilar. São várias coisas, né? É muito interessante isso mesmo. Né? É tão interessante que eu estou até. Tá cochilando? Eu estou cochilando, mas não consigo ter esses momentos aí de desdobramento enquanto eu. Isso é Então para quem pode, não é para você quem não tem que quer. ler a pergunta 407, o primeiro parágrafo do que o Miramês diz, que é para você, um exercício que você tem que Exatamente. fazer. Estou Exatamente. bem assim, gente. Mas, Eu primo, estou tão sabe bem por que assim. você não consegue? Porque você, Hum. depois do estudo, come um leitão à pururuca, não é isso? E mandou bem. Conseguir ter um sono tranquilo. Pois é. Não, vamos encontrar com os bons espíritos depois. Ó. Pô, mas os bons espíritos, eles devem dizer assim, sai leitão a Não, pururuca. os bons É, para mim, né? Vocês não entenderam. Os bons para mim, entendeu? Tá Bem, agora, certo. você podia, inclusive, falar sobre a importância da alimentação no final do dia, para que a gente possa ter esse sono tranquilo, né? O perdão, nós falamos muito do perdão na segunda-feira no Evangelho. Isso tudo é importante para que a gente tenha um sono tranquilo e um desdobramento para irmos em espírito para lugares para aprendermos. Você podia falar um pouquinho sobre isso. você já falou, é isso aí. O sono, veja bem, Ludia, eu não faço assim que é um preparatório que nós temos que ter para dormir. Nós temos que ter um preparatório, assim, digamos, diário dos nossos atos diários, nossos pensamentos diários, tem que ser o dia a dia, né? Boa noite, Carol. O dia a dia, nós temos que realmente, quando Jesus nos fala, Boa noite. Boa noite. Jesus nos fala em jejum e oração, né? Nós temos que pensar que justamente essa questão do jejum é isso aí. É o jejum dos maus pensamentos, é o jejum de, por exemplo, a gente se liga muito em ver esses noticiários aí, né, da Atena, não sei quem, não estou criticando ele não, tá? Que às vezes ele presta até coisas boas também, tá? Mas, infelizmente, né, a maioria E outros que tem aí... É sempre no dia que eu não estou vendo, né? Porque no dia que eu estou vendo... Um dia desse eu gostei de uma coisa que ele falou, que por um acaso eu ia passando assim e estava falando um assunto que eu achei interessante, mas não veio ao caso. Eu achei muito importante aquilo que ele falou. Tá? E foi sobre a questão do abandono do lance da Covid, aí, da vacina. Tá? Foi isso aí você já imagina que ele falou o restante. Eu até me admirei de isso dele. Né? E a gente, durante o dia, né, isso aí é uma alimentação também. A alimentação não é somente a material. Alimentação daqui. A pior alimentação que nós fazemos é a psíquica. É a que entra por aqui, né? E que fica gravada aqui. E mexe com tudo aqui. Tudo. Quer dizer, é horrível. Nosso dia a dia, nós não nos preparamos justamente para a noite, porque, né, a gente fica, de repente, preocupado de chegar antes de dormir, fazer uma alimentação mais leve, uma prece, mas durante o dia nós xingamos, nós reagimos a jornalismos aí, essas coisas, né, esquisitas que botam aí no ar. Nós
participamos disso. Né? De novo, vou falar, né, no lance do Lázaro, nós perseguimos os Lázaros por aí. Né? Quando a polícia entra na favela, a gente entra junto. Então, tudo isso é alimentação. Alimentação e agora, cadê o perdão? Cadê a tolerância, a compreensão? Porque aqueles irmãos que estão no erro estão piores do que nós, gente. É o perdão. Nós não perdoamos, né? Nós perseguimos, nós nos alimentamos disso. E aí vamos chegar à noite, o que é que vai acontecer conosco? Agora eu vou comer somente uma folha de alface, né? Gotejar um salzinho na folha de alface, tomar um pouquinho d'água e orar bastante. Prima, era isso que você queria ouvir? Sempre bom, né? É porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, essa noite eu não dormi direito, eu tive um pesadelo terrível, mas foi porque eu comi muito. Eu dormi com o estômago cheio e tive um pesadelo. Eu já ouvi falar isso. Aí eu pedi para você explanar um pouquinho mais. Acredito que, veja bem, possa ter sido sim, não vamos falar que não. Porque realmente o corpo precisa também de repousar assim, digamos, ter uma, como é que fala assim, repousar, mas em condições, né? Ter realmente um equilíbrio para repousar. Mas, se a gente chegar e pensar, o que será que o nosso amigo que falou que comeu muito fez durante o dia? Aí a gente possa olhar por nós mesmos, né? Não é bem bom olhar pelos outros, não, que isso é mais importante para a gente, né? A alimentação diária. Né? E Afrânio, assim, o metabolismo do corpo à noite fica mais lento, que é a hora do repouso, né? Então é a hora que ele trabalha menos. Então é lícito que a gente coma menos durante a noite, Claro. para exigir menos dos nossos órgãos, e tudo está interligado e com certeza atrapalha muito para dormir. E fica toda hora mandando insights através do cérebro, né? Através do cérebro, que você está com a barriga muito cheia. Aí você que não considera... Bom, eu pelo menos fico com a consciência pesada, não devia ter comido tanto. E às vezes nem comi coisas demais, assim, que eu não como coisas demais de noite. Um pouquinho além do que eu não devia, já é suficiente. Imagino, não foi muita coisa não, imagino. Não como carne de noite, não como feijão, não como arroz, não como nada disso de noite. Mas às vezes, a Cristina pede esfirra na sexta-feira, eu como 2. Se eu comer 3 ou 4, amigo, já é uma noite que eu vou ter o peso de consciência, entendeu? É uma besteira, mas para quem está acostumado a comer pouco, 4 já é muito, entendeu? Pois é. E fala. E eu, nesse metabolismo aí de noite, que é mais lento, eu vou incluir a nossa atividade cerebral. Que ela tem que compensar o nosso destempero, né? Aí entra a parte, eu não sou psicóloga não, mas ela tem que compensar o nosso destempero do dia inteiro, o nosso desvario, né? Aquela coisa da gente não aguentar as provocações e revidar, e responder, e se a polícia está perseguindo o bandido, a gente persegue junto com a polícia. Ai, agora não pega esse cara, não sei, entendeu? Então, isso aí, o cérebro tem que compensar à noite. E nem sempre ele consegue compensar tudo isso à noite, porque tudo à noite é mais lento, inclusive a atividade cerebral. O excesso de alimentação, em qualquer momento do dia, ele não é agradável. Ele provoca refluxos, ele provoca gases no estômago. E se isso acontece no momento em que nós vamos repousar e não conseguimos dormir por causa desse refluxo, por causa desses gases, essa coisa toda, consequentemente, a gente fica irritado, reclama do que fez. Aí mexeu com o cérebro, conforme você acabou de falar, mexeu com o cérebro e o nosso sono não vai ser tranquilo naturalmente. De jeito nenhum. É uma consequência. É uma consequência, né? Seu Roberto, e atraiu. Essa irritação atrai.
As companhias irritadas. Exatamente. As companhias que se comprazem com a nossa irritação. Com a irritação, exatamente. Bom, Isso é qualquer hora do dia. Vocês já me convenceram. Hoje eu só vou comer a metade do leitão, tá? A outra eu vou guardar para amanhã. Você não tem que comer o leitão, você tem que comer só a maçã. Pois é, você vai me convencer a comer a metade. Depois vamos me convencer a comer só a maçã. Só a maçã. Então, realmente, a Lourdinha tem toda a razão sobre essa. Aí fala, mas poxa, o que Jesus nos pede é difícil, né? Isso aí não é o Espiritismo. O Espiritismo é Jesus voltando, tá? É a volta de Jesus, é a chegada do Evangelho, tá? Com força em nós, tá? É a segunda volta, a segunda vinda dele, tá? O Espiritismo vem, né? A nos abrir a mente, nos esclarecer, nos alertar. Mas não é, para a gente é complicado, mas para que para Jesus, para o Gandhi, para não sei quem, vários outros espíritos aí não é. Tudo é aquela questão, tá, do hábito, né? Do hábito. Se a gente começar a treinar isso, nós... Oi? Vamos lembrar, Emmanuel, disciplina. Vamos colocar em nós hábitos mais saudáveis, e aí sim nós vamos conseguir realmente, no nosso desprendimento à noite, na nossa emancipação à noite, estar onde? Em ambientes melhores. E ainda bem que a gente não se lembra da maior parte dos nossos sonhos, né? De onde nós estivemos. Ainda bem. Acordei hoje todo quebrado. Não estou legal. O que será que esteve? Uma festança lá, o pancadão a noite toda, tuque, de manhã amanhece quebrado. Tá? Sem máscara. É um reflexo, olha só, é um reflexo. Nós já vimos aquela página da dona Ivone Pereira, que ela foi levada no botequim, lá no Baixo Astral. O cara mexeu com ela não deu bola pro cara, o cara se irritou. E quando viu que ela era encarnada, tu vai ver só, vou quebrar teu braço. E mandou aquelas ondas fortíssimas no braço dela. Ela amanheceu com dor. O doutor Bezerra tratou dela antes de vir, que ela sentiu dor na hora lá. Ela amanheceu com o braço doendo e ficou vários dias com a impressão que tinha quebrado o braço e estava em recuperação. São os reflexos. Da onde, né, nós estivemos durante a emancipação, aonde nós fomos passear, com quem nós estivemos, onde nós estivemos. Tá? Então, essa questão do jejum e oração, super necessária. Tá? Só mais uma coisinha, Fran, é importante deixar claro que a doutrina espírita em si não proíbe a gente de comer nada. Não proíbe a gente de falar nada, de pensar nada. A gente que tem que ter o bom senso, porque além de ser, da gente estar falando de espiritismo, a gente está falando cientificamente do corpo físico. E você pode perguntar a qualquer médico o que ele acha de uma refeição abusiva à noite, que ele vai falar a mesma coisa. Então, a gente está falando de coisas científicas que são comprovadas, e o espiritismo, como é uma doutrina filosófico-científico, com consequências religiosas, então ela também fala de ciência. E cientificamente falando, é isso que acontece com a gente quando a gente abusa de comida e quando a gente abusa também de nossa mente, né? Dos nossos pensamentos, o que a gente vê e que a gente assimila, porque tudo que a gente vê a gente assimila, né? Então, é isso que a gente está falando, nada que seja proibido, não. Bom, Dona Lourdes, Consuelo, Carol, querem comentar alguma coisa? Eu ia perguntar uma coisa, Afrânio. Não, eu tô só... Peraí, um de cada vez. Pode falar, Dona Lourdes, pode falar. Pode falar. Estou querendo. Deixa eu ligar aqui. Estava ligado. Só acabou de ligar. Tá? Pode falar. Já desligou de novo. Dona Lourdes, a senhora desligou o seu microfone. Oi. Tá me ouvindo? Oi, pode falar. Tá. Agora sim. Não mexe em nada. Não mexe em nada. Tira a mão. Só fala sem mexer.
Tá bem explicadinho. Eu estou ouvindo só, mas está bem explicadinho. Obrigada. A senhora não está com medo de dormir hoje, não, né? Tô não. Tô não. Eu não sei nem se eu vou dormir hoje, ficar a noite toda acordado. Ah, tá. Consuelo. Sei. Eu vou mandar a vou sair Margarete gravar o som para amanhã Hoje botar no tá grupo. bem. Se gravar meus outros, quero direitos autorais. Consuelo? Consuelo, fala, querida. Ainda não te ouvi hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos adolescentes, né, que não se tratam espiritualmente, a maior parte, né, porque tem muitos que realmente estão mais virados, frequentam e tudo. Meu filho, quando era novo, frequentava, agora não quer mais saber de vez em quando ouve a palestra, o estudo da gente aqui, mas às vezes não, é meio coisa. Quanto essa garotada muito jovem, quando eles dormem à noite, é lógico que eles não vão para lugares assim maravilhosos. Eu acho que não, né? Porque, né, vivem com a cabeça na lua, pensam um monte de coisa. Os mentores, nessa hora, não dá uma ajudazinha por eles serem um pouco mais, assim, menos não sabem muito ainda das coisas, são muito, né? Eu sei que são espíritos, eu sei disso, mas ainda levam tudo na brincadeira e tudo. Será que os mentores nessas horas não dão uma ajudazinha, não? Para esses jovens todos? Com certeza dá uma ajudazinha. Não é uma ajudazinha, não, é muita ajuda. Porque você já imaginou se deixasse eles soltos? O que eles não fariam? Porque, veja bem, é isso que você está falando, se chama educação espiritual, tá? Porque não há uma educação espiritual. O filho já tem, querendo ou não, ele já tem. Não, ele tem, porque ele às vezes Então, senta aqui do meu lado. já sabe que ele vai chegar do outro lado, pode ver alguma coisa, opa, aqui eu não vou ficar. Isso eu não quero. Tá? Mas tem alguns que, infelizmente, pode não ter essa educação, mas os mentores, logicamente, vão estar parando isso. Porque, para começar, Consuelo, nós não sabemos andar no outro lado. Nós saímos do corpo, primeiro vem as preocupações do dia a dia, né? Quando nós emancipamos, depois nós ficamos meio besteirão, depois sim, que nós entramos em atividade mesmo, tá? De agir como espírito, um espírito livre, tá? E nós não fazemos nada disso desacompanhado. Um grande exemplo disso é o André Luiz. O André Luiz começa a andar sozinho, se eu não me engano, no quarto ou quinto livro, tá? O Nosso Lar acompanhado, ele só sabia só o endereço lá de Nosso Lar para a casa dele no final do livro. E voltava por aquele endereço. Tanto que, no segundo livro, Os Mensageiros, que o Aniceto falou, não vamos por esse campo pela Avenida Brasil, não. Vamos seguir na linha do trem. Chamou ele por dentro, ele se assustou. Ele disse, né, não saberia sair dali. Então, nós no mundo espiritual, tá, como encarnados, vamos ter enormes dificuldades de circular, de andar. Então, nós vamos precisar de quê? De quem nos leve aqui, ali, acolá. Tá? Logicamente, eles também não vão, como a Alice acabou de falar, assim como o Espiritismo proíbe ninguém, os nossos mentores também não proíbem. Né? Quando a pessoa quer muito uma coisa, eles vão deixar a pessoa aí que geralmente quebra a cara. Né? Aí vem o tal sonho que eu falei ainda, ai meu Deus do céu, estou arrasado, estou despedaçado, etc. Eles são, com certeza, muito bem assessorados, todos esses jovens, dando ideias espiritualistas ou não, tá? E veja bem, eles não estão sozinhos, assim como nenhum de nós está sozinho. Isso pode ter certeza. Agora, aqueles que já estão, que nem o seu filho, que já tem uma noção, olha, levam uma vantagem enorme sobre os outros. Isso aqui é um conhecimento, um esclarecimento que nós temos, que nos dá a condição, já o quê? Já tem nós estamos aqui aprendendo o quê? É uma noção da vida espiritual. O que nós como nós vamos reagir após o nosso desencarne. Nós estamos aprendendo isso. Como a Joana diz naquele livrinho Vida Feliz, né? Lição número 60, está com ele na mão, Elisa? Né? Eu adoro essa lição 60. Eu queria que a Elisa lesse para todo mundo.
Olha Ela me só, lembra Harry vida Potter. feliz. Ó, Ó, ela Consuelo, apertou o botão, apareceu. Olha lá. vocês verem a minha prateleira desse tamaninho. Tá tudo empilhado. Qual o número mesmo, hein? 60. 60. Tá 0. marcado aqui. Tá marcado aqui, o negócio caiu, tá lá dentro. Diz assim na lição 60. Vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último dia na terra, acostumando-te a pensar na morte. Ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduz alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Poxa, mas São Francisco de Assis era São Francisco de Assis. Ele era top de linha, né, Consuelo? Pois é, né? Inclusive, isso aí vale, porque a Lourdinha, né, comentou aí sobre essa questão da gente falar da nossa preparação para o sono. Isso aí, na verdade, os Espíritos nos falam aqui na pergunta atrás, não sei se foi a 402 ou 405, que ele fala que o sono é um treinamento para a morte, não é isso que eles falam lá atrás? Não me lembro. Olha lá, é isso aí, né? É na 402, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo fala, né? Fala lá embaixo, ainda que esta circunstância de modo de vos ensinar que não deveis temer a morte, pois todos os dias morreis, como disse um santo. A preparação nossa, nós estamos vivendo aqui como encarnado e temos que aprender noções de viver como desencarnado. Esse foi o nosso grande problema durante milênios e continua sendo, né? A famosa roda de reencarnações, né? Que lá tem um nome até com os hindus, né? Que eu não estou lembrado, né? Roda de Sansara. A roda de Sansara. Então nós estamos aqui, sofremos. Na próxima melhora, só a próxima melhora. Chegou a hora que não dá mais para isso. À medida que o esclarecimento nos chega, nós estamos vendo o quê? Vamos agora também aprender que nós somos espíritos, devemos viver como espíritos, apesar de estarmos reencarnados. Né? E aí se prepara aí. Temos que preparar o dia inteiro. Para quê? O sono e também para o resto, porque daí vier. Não somos São Francisco de Assis, né, Conselho? Esse que é o problema, né? Esse é o meu grande problema. Falta um pouquinho só para chegar lá, mas você sabe como é que é, né? Nós vamos chegar lá. Alguém mais quer comentar? Sim. Só um minutinho. Consuelo, eu posso até estar errada, mas eu vejo o seguinte aspecto. O jovem, o adolescente, ele é um cara realmente que não se preocupa com essas coisas de religiosidade. Alguns são evangélicos, muito poucos são da parte jovem da Igreja Católica, alguns da parte jovem do Espiritismo, mas a maior parte, vamos dizer assim, não se preocupa com isso. Eles também provavelmente não rezam antes de dormir, não rezam quando acordam. Esse mundo, a não ser que eles tenham sido criados desta forma, que os seus pais estimulem, eles não fazem isso. Então, não estou dizendo que eles não são protegidos, eles são protegidos. Até porque nessa fase, essa flutuação é normal. Mas se eles tivessem essa educação e esse costume, a palavra é essa, esse costume de fazer a oração, a levantar e ao deitar, é o que eu sempre cobrei muito aqui em casa da Cristina, com certeza as coisas seriam muito mais fáceis. Né? Então você vê muito jovem, às vezes, dando cabeçada, talvez porque faltou esse quezinho de orientação. É isso aí.
É, Uma porque coisa interessante. tem vezes que ele aparece na hora que eu faço o evangelho lá, ele vem. Aí, às vezes, ele briga comigo, eu acho que, sabe, ele acha que como brigou comigo, ele não vem. Entendeu? Tipo assim, eu sei que ela vai ficar triste, então eu não vou. Entendeu? Mas eu ficava tão feliz quando ele vem, eu acho assim, tão bom, né, que ele escuta, que mesmo que façam uma oração pequena, às vezes ele até pergunta alguma coisa. Uma vez ele estava ouvindo aqui a palestra do Afrânio e tudo, estudo, umas 2 ou 3 vezes ele perguntou um negócio para mim, eu falei, pergunta aqui. Ele, não vou perguntar, não. Aí, quer dizer, mas aí eu fico querendo trazer, mas eu fico pensando assim, mas ficar forçando, é certo, é errado, né? Sei. Não, acho que não precisa forçar. Eu acho assim, você deixa claro para ele uma sugestão, tá? Você deixa claro para ele que quando vocês brigarem, você quer que ele venha, que é para vocês dois aproveitarem aquele momento para fazerem as pazes, né? É naquele momento que vocês vão pedir sabedoria para se entender e compreender que cada um tem um gênio, cada um tem um jeito, e que vocês só conseguem ser isso que vocês são, e que vocês precisam pensar um pouco mais antes de falar qualquer coisa que seja um para o outro. Então, é um momento que você deve dizer para ele, não, agora que nós brigamos, nós precisamos mesmo do culto lá. É o momento que vocês precisam mesmo da harmonia do culto lá. Uma sugestão. Obrigada. Não, é ótima sugestão, né? Eu espero que ele me escute. Mas aí, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que É verdade, isso é verdade. Recordando a minha infância, eu não brigava com minha mãe, nunca briguei com minha mãe. Não, ela brigava com você. Também nunca briguei com a minha mãe, não. Minha mãe sempre brigou comigo. Isso. Seu Roberto, quem sou eu, né? Quem somos nós? Olha, eu Então, ainda vamos lá. lembro de mim em volta da saia da minha avó e a minha mãe, passa! Tá vendo? O Vamos lá. Miramês Eu começa. Eu fui diferente, seu Roberto e Elisa. Minha mãe brigou nunca comigo. Não, Tava ela te dava panelada. era panelada. Ela não brigava, ela estava panelada. Ela não brigava com você, ela te dava panelada logo. Você que eu não ia falar nada. O Miramês fala uma coisa interessante aqui no início dessa questão. Ele fala que precisamos de um relax completo, a alma fica livre do seu fardo carnal. Para treinar, basta fazer exercícios buscando estudar todas as experiências de certos espiritualistas em relaxar o corpo físico para dormir. Então, não é uma ciência exigida ou orientada pelo espiritismo. A ciência é fazer o que o espiritualista faz. Relaxe. Ele fala aqui, relaxar o corpo físico para dormir. Esse relaxamento que a gente está fazendo do corpo físico para dormir, a gente pode automaticamente levar o pensamento a fazer uma prece. Exatamente. Não necessariamente a gente, para poder ter um excelente sono, segundo ele, se faz necessário que a gente entre em prece. Basta relaxar. Então, não é tão difícil assim. Eu acho que a gente isso aí pode ser feito tranquilamente, sem grandes ciências, né? Eu relaxo tanto, seu Roberto, que não me lembro mais nada, viu, depois que eu relaxo. Só do barulho. Mas isso aí é treinamento, gente. Veja bem, essas escolas espiritualistas, do qual o nosso amigo Valdo Vieira, que já desencarnou há pouco tempo atrás, ele criou a escola da projectologia. E ele ensinava justamente isso aí. O Miramês tem um livro, não é dele, aliás, é do outro espírito, se chama Lancelin. Se chama Projeção Astral. Vem contando casos de uma escola de projeção astral lá de Minas, de Belo Horizonte. E, né, ele é um dos instrutores. Aí as pessoas, para não dar o nome, até achei muito interessante, são os números. Hoje quem vai conosco é o 23 e o 31,
né? E vai acontecendo os lances, as pessoas também erram, vacilam, né? Que somos nós, no caso, né? Que em desdobramento, aquilo que eu falei ainda há pouco, ficamos meio besteirão, né? Até a gente pegar o ritmo demora. Né? No livro Missionários da Luz, o Alexandre precisava de um fluido animal, né? Ou seja, de um ser humano, para cuidar no tal do seu Antônio. E as mães do seu Antônio desencarnaram falaram: minhas netas estão aí no lado. E o engraçado comigo que apareceu, e elas estavam vestidas de branco, tá? Aí o Alexandre, não, elas não servem para isso. Aí um rapaz lá do grupo espiritual, um outro lá, falou: ó, aqui perto temos um Afonso que já está treinado, quer dizer, era um encarnado que já estava treinado em assistir, em ajudar desencarnados, e oferecer o fluido animalizado dele. Quer dizer, essa questão que o Miramis fala aí é muito interessante. É tudo questão de treinamento, tá? Agora, os problemas são nossos locais de escolha. Isso é que nós voltamos para o nosso jejum, né? A gente está sempre atento com isso. Bom, vamos ler de novo. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ler de novo a pergunta, que nós nem lemos a resposta ainda, né? Eu queria, antes de entrar na pergunta, que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu li em Obras Póstumas, dizendo que a emancipação da alma amortece as sensações físicas. Você pode explicar um pouquinho para a gente isso? Dizendo que o seu espírito não ele pode vir a não sentir as feridas feitas no corpo. É o item 27 de Obras Póstumas. Obras Póstumas. Eu tinha que ter lido para me ter uma noção. Dá para você ler um pedacinho para me entender? Eu posso ler. Abriu aí? Lê aí, Lourdinha. Você já está com o livro aberto. É, Vou procurar. Há um contexto, né? O texto exatamente sobre a emancipação da alma. E o item diz assim, ó, não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas que chega a produzir verdadeira insensibilidade e nos momentos de exaltação lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Só esse parágrafo. Bom, vamos falar aí, tem vários... Ela já acabou de ler e eu ainda não achei até agora. Nossa Senhora, você vai achar. Vamos lá. Item Primeiro 27? lance, aí, sobre essa insensibilidade, né? Porque o espírito, quando se desdobra, ele está vivendo a vida dele espírito, tá? Muitas vezes tem nada a ver com a vida aqui, carne. Aí isso pode tornar esse espírito mais insensível em relação a alguns acontecimentos do dia a dia quando encarnado, tá? Ele pode se tornar assim, porque ele já tendo essa, digamos assim, esse está mais inteirado, mais dentro da vida espiritual, já está mais acostumado com essa vida, né? Ele começa assim, a ver que o que acontece como encarnado é uma coisa assim mais natural. Ou seja, ele não vai mais se agitar, ter aquela preocupação, né, de qualquer coisa que acontecer, ele vai estar mais preparado para a vida de encarnado. Porque ele já está conhecendo a fundo a vida do espírito. Então cria essa insensibilidade. Agora, no finalzinho, o que é que fala sobre a questão das feridas no corpo? É isso? Ele diz assim, ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Aí já é uma questão que eu realmente estou tendo dificuldade de compreender. Mas Lourdinha, seria só pelo momento da emancipação, quando ele volta, está tudo lá de novo. E a dor volta, né? Deve ser isso. Sim, há um momento que ele não sente, né? Enquanto está emancipado. Voltou tudo de novo. Volta as dores. Mas em determinado período, eu não sinto. Não, porque... vai me privar as sensações físicas. Sim, de dor, de machucado, de dor emocional também?
sei lá. E aí, e o estágio? Qual o estágio dessa alma? Hoje aí é O difícil, porque às vezes ele está estágio. no mal, Tá tá lá difícil. no mal, veja bem, está lá no mal, tá se comprazendo, está no lugar onde ele adora, entendeu bem? Cria Ah, sensibilidade. Depois está no bem também, né? No bom, tá? E cria também sensibilidade. Igual esse estado aí, o próprio Kardec não coloca nada aí, né? não. Agora, essa questão dessa insensibilidade do corpo também, a gente pode ver, por exemplo, aquela menina que nós lemos um dia desse, do Rossini, que era o compositor, acho que foi o Rossini, né? Da menina que dá música, sobre a música escrita em obras póstumas também, ela, ela não queria voltar, não queria voltar. Ela entrou em êxtase, tá? Não queria voltar. E como é que fizeram até com ela? Jogaram água nela, né? Jogaram água nela para despertá-la, para dar um choque. Através do choque do corpo físico, trazer o espírito de volta. Então, essa Alfredo, sensibilidade. Oi? quando você, por exemplo, você está no hospital, vou te dar um exemplo, queimou o corpo todo, que eles te induzem a você ficar em coma, um coma induzido por causa das dores. Você, quando sai do teu corpo, você sai do seu corpo nessa hora, ou você fica sentindo as dores do corpo? Não, está desligado do corpo. Está Está só desligado ligado. mesmo. É o que acontece Agora, agora, né? exatamente. Tá. As dores, por isso que bota em coma induzido. Né? Volta, nem se lembra. Ele voltar, já estiver no estágio do corpo está bem melhor, nem se lembra que teve machucado. Por quê? Ele está solto, está vivendo a vida dele lá. Mas esse acontecimento não era Aí você fez a resposta da questão da melodia, da insensibilidade. Essa aí é a resposta. Tá? Mas A pessoa essas está. coisas não acontecem, por exemplo, você tem um corpo queimado por algum motivo que você tem que ter o corpo queimado, não é para sentir as dores? Se você vai. Estou sendo Sim, lógica, tá? estou Se entendendo o que você você está vai para o falando. hospital, você não vai sentir. Então, Não o passou pela objetivo prova. é isso. Passou, Passou? passou, se queimou, sentiu dores até chegar ao hospital. Foi, né? E veja bem, para que existe a ciência? Porque Deus deu esse poder à ciência. Já imaginou até hoje estar extraindo o dente sem anestesia? Entendeu? Se Deus deixou que a anestesia existisse, foi justamente o que? Por misericórdia, para abreviar as nossas dores. E Deus fala bem claro, Jesus repete, eu quero a morte do pecado, não do pecador. Então, ele tomou um choque, tomou um susto, se queimou, tal, mas vamos dar uma aliviada nele, que ele vai voltar, ainda vai sentir algumas dores, que não sai do coma bom, não, sai do coma ainda meio balançado, concorda? Concordo. Então, aí ele vai, né, trabalhar aquilo na mente. Puxa vida, olha que situação. E muda. A maioria muda, não todos. Muda. Hoje, no meu dia a dia, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive uma fiscalização lá na empresa. Os fiscais antigamente chegavam cheios de marra. O cara chegou na simplicidade, tá? Tal. Eu estou te deixar uma intimação aqui e tal. Aí eu conversando com ele, né? Ele, poxa, o pessoal que não usa máscara, isso é aberto, ambiente, todo mundo trabalha a 3, 4 metros de distância um do outro, eu não vejo necessidade de obrigar a eles usarem máscara, né? Ele que eu tive Covid, eu vou falar uma coisa, eu sou um sobrevivente, eu fiquei 18 dias entubado, e começou a contar a história dele. Eu notei, né, que ele é um cara assim, o modo dele, não sei antes como ele era, mas estava muito pacífico para ser um fiscal de rendas. Muito. Né, tratando bem, educadamente. Eu achei aquilo assim, até achei, puxa vida, a Covid para esse homem serviu, pensei comigo, né? Então, ele ficou 18 dias, não se lembrava de nada. Só se lembrou que um dia ele passou mal no hospital e foi acordado, Deus sabe, né? Ele ficou esse dia todinho apagado. Não sentiu nada. 18 dias entubado não deve ser mole, né? E não tem sequelas, graças a Deus. Tá lá perfeito. Então é isso aí. Ele passou pela prova dele sem ver, né? Sem ver. E graças à ciência está aí. Ao sobrevivente, palavras dele. Tá? Tem muito a ver, Lourdinha, com isso aí, realmente, do obras póstumas.
sobre essa questão da insensibilidade. Tá? O exemplo bem legal, a Consuelo foi inspirada e deu o exemplo que a gente estava precisando. Certo, gente? Quer falar mais alguma coisa, prima? Ou tá legal? Ok. O que você explicou aí desse seu conhecido da Covid me lembrou o estudo que eu já concluí sobre as células regeneradoras lá no mundo maior. Mas isso é assunto para mundo maior. Daquele assunto que o Zé Roberto falou? Puxou. E agora eu fiquei curiosa. Senão a gente nem consegue ler a pergunta agora. Bom, então, Não, podemos ou mais alguém quer falar alguma coisa? Silêncio. Então, vamos lá. Pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Vocês precisam roncar e babar, senão não emancipa a alma, é isso? No caso do Nelson, sim. Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Eu estou vendo aqui, passou na minha mente aqui agora, já que o senhor Roberto falou aquele cochilo depois do almoço, né? O senhor Roberto lá em Itamaraju, naquela pensão, perto da janela, olhando lá para fora, assim, né? Aquele ainda era mato naquela época, galinha, passarinho, né? Almoça, aquela comidinha de pensão que geralmente é gostosa, né? Senta-se perto da janela e entra em torpor. Né? Aí já realmente, né? Relaxa, né, senhor Roberto? Não precisava sentar perto da janela, porque a República era bastante arborizada e tinha rede pendurada em tudo quanto era árvore. Então, a gente escolhia a sombra e a rede que queria, não precisava nem sentar na janela. Então entra nesse torpor. Né? Agora vamos ver por quê. Né? Os espíritos agora falam que basta entrar em torpor para que o espírito é fujão, viu, gente? Interessante que nós adoramos ficar no corpo, né? A gente não quer sair. Como diz o poeta, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas não basta entrar um pouquinho em torpor, se desligar um pouquinho, que o fujão vai embora. Olha só que coisa interessante, né? Alguém queria falar alguma coisa que eu ouvi vozes? Eu quero. Na realidade, eu queria falar, dava na outra conversa, que eu tive que apartar aqui uma coisa dos gatos aqui brigando, não consegui. Olha, seu Roberto, assim, nas dúvidas também da Consuelo, assim, eu não estou esclarecendo ela, não, eu estou falando por mim. Eu acredito também que em momentos assim tão cruciais, eu acho que a misericórdia divina nos abraça também nessas horas. Eu, pelo menos, acredito nisso. Às vezes, aquela dor imensa que a gente imagina, às vezes a pessoa talvez não sofra tanto, porque o espírito fica meio afastado, talvez, mas o espírito sente, digamos assim, eu acho que ele sente um pesar daquela dor. Mas eu acredito que, assim, nos momentos mais cruciais, a misericórdia divina nos abraça. É o que eu penso. É verdade. É isso mesmo. Não é a dor física que ele vai sentir, né? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos de novo à resposta, no início. Bom, então vamos lá. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Isso é uma coisa, né? Basta entrar em torpor. É uma explicação. O espírito quer fugir. Fujão, vamos lá. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Depois que eu li essa resposta, eu pensei, eu não sabia que eu era tão fujão assim, não. Né? E fica esse amor ao corpo que nós temos, essa idolatria ao corpo, né? Achamos que nós somos o corpo. E toda vez que a gente tira um cochilo aí, nós saímos, vamos dar um rolê, como é que explica isso? Agora eu pergunto, como é que se explica isso? Né? É um paradoxo, né?
Eu acho que Parabéns. não é só o amor ao corpo, não, é o amor ao conjunto, o tudo, né? O tudo material, não é só o corpo. É porque quando você está fora do corpo, você não participa do material, entendeu? E você quer voltar para o corpo para poder participar do material. Então a gente fica assim, para lá e para cá, igual o João Bobão. Quer dizer que o chiqueirinho que é bom, né? Aparentemente, nesse momento, a gente considera que sim. Bom, Vamos lá agora. A terceira parte da pergunta. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Isso aí nós vemos demais o quê? Quando a pessoa está desencarnando. Tá? O corpo dá quanto mais fraco for o corpo. Por quê? Os laços vão se folgando, vão folgando. E é normal, né? É uma coisa interessante, né? Que é normal a gente ver as conversas de hospitais, as conversas por aí de, né, de pessoas que já estão assim, bem idosas ou bem doentes, desencarnando, né? Está conversando com um monte de gente e ninguém entende nada. É muito normal, né? A pessoa, fulano, foi bom você ter vindo. O pessoal olha e vê a porta. Ué, essa porta aí, quem é? A fulana? Não é, está vendo ali já o espírito, né? Já, o corpo já está tão folgado, tão frouxo os laços, que a pessoa já consegue ter a famosa dupla vista, tá? E cada um, se a gente for olhar, cada um de nós tem um caso desse. Meu avô foi engraçado. Meu avô morreu, desencarnou com 99 anos, faltando 4 meses para fazer 100. E ele tinha um grande amigo de infância, que viveu com uns 80 anos junto a ele, desencarnou antes dele. E a minha avó também já tinha desencarnado. Ele deitou na rede, o Sr. Roberto falou em rede, viu os dois, né, fez o café, tomou o café da manhã, lá em Sobral. 9 horas da manhã, deitou na rede e olhou assim: o Chico, que era o primo dele, Chico Mendes. Não vou embora, não, estou muito bem aqui. E faz favor, leva a véia para lá. A véia que chamava minha avó, né? Leva a véia para lá, espera que eu não vou, não. E ali ele deitou, né? Dormiu e desencarnou ali dormindo. Quer dizer, o pessoal que não entende nada de espiritismo, meus parentes, fica tudo. É com quem ele está falando. Se a avó, já a véia é a nossa avó, né? Lá os meus primos pensam. E o Chico é um grande amigo dele, mas o velho está gagá. Era o que eles pensaram. E assim a gente vê por aí tudo. O corpo folgou um pouco, o espírito folgou um pouco no corpo, vem a famosa dupla vista, vem a evidência, que é decorrente justamente disso aí. Aí nos prova que não é necessário estar em sono, né, pesado para estar no outro lado, assistir o outro lado. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando minha mãe estava internada, a Carol ia visitá-la na hora do trabalho, assim, na hora do almoço, e ela disse que uma vez as enfermeiras falaram assim: nossa, a noite parece que passa alguma coisa que sempre morre 2, 3 à noite. Tem alguma coisa a ver com isso? Porque o espírito está descansando, ou porque não tem visitas a essa hora? Seria mais por causa disso também? A morte acontecer mais à noite nos hospitais? A enfermeira que comentou isso. Eu acho que nós já falamos sobre isso um tempo atrás, que a questão de isso aí, você já deu a resposta, né? Porque as pessoas atrapalham o desencarne. E à noite, geralmente, se tiver muito, é um só acompanhando o doente, né? Quando tem, né? E aí se torna mais fácil para os espíritos fazerem, né, o desligamento. Porque de dia realmente é complicado, né? Os próprios encarnados que estão geralmente numa enfermaria de hospital atrapalham. Deve ter um cruzamento de ondas mentais ali durante o dia muito, muito, entendeu? E à noite não, isso acaba, isso cessa. Meia-noite no hospital, a gente imagina como é que é, né? Tirando a sessão da emergência, né, o setor de emergência, o resto é só paz. Aí os espíritos podem ir lá e fazer o desligamento mais tranquilo. Eu, pelo que eu estudo, acredito que seja isso. Tá? Pelo que eu estudo aí. Né?
É justamente isso. À noite está tudo mais calmo, mais tranquilo. Dá para a rapaziada do outro lado trabalhar. Né? Lembrando o livro Obreiros da Vida Eterna. Os desencarnes todos foram à noite, realmente. Alguém que quer falar alguma coisa? Tá certo, Consuelo? Tá bom, obrigada. E alguém fala mais alguma coisa? Não. Então vamos ler a... Como é que se fala? A explicação a página de Kardec. É assim que a sonolência, ou simples torpor dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens do sono. Engraçado. Aqui está diferente. Está como é que está no meu? Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. No meu também está assim. Mas o meu é esse aqui, ó. É do... Do mais Guilom. aquele... Não, é do Guilom. Aqui é do Guilom, Guilom. é que mudaram. Essa confusão a FEB fez, e depois que trouxeram aquele noleto para corrigir... Eu tenho do Evandro. Tenho do Evandro no seu... tá aqui embaixo de tudo. Noleto. Eu tenho do Evandro também. É capaz no do Evandro estar escrito igual o seu. Não, disse que ele veio para consertar, ele piorou. Não, esse aqui é do Guilom. Pois é. O que Kardec está falando, né? Que essas imagens, geralmente, a gente só vê quando está realmente ou em sonho ou então, né, em torpor, né? O que Kardec está explicando aqui. Né? Assim se explica isso aí. E nós não vamos ver essas imagens aqui na nossa vida normal, né, em vigília, porque essas imagens não pertencem, né, a esse mundo, ou seja, isso não te pertence mais, o nome dessas imagens. Né? Ô, Afrânio, eu queria rapidamente ler uns 3 trechinhos aqui do livro do Miramês, para fechar. Ler. Pode ler? Pode ler, tem 6 minutos. Lembremos-nos da serenidade de Jesus, da sua conduta, da sua postura espiritual, e o tomemos como modelo de vida, modelo e guia, né? Que seremos livres e teremos felicidade em todos os empreendimentos. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Verdadeiramente, o melhor momento do sono para o espírito é a noite, marcada para tal reabastecimento espiritual. Nela, pode-se buscar os elementos da vida, e ao raiar do sol, o corpo já se encontra disposto para o serviço em pauta. Aí falam vários assuntos. Esse aqui, qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Ou seja, que nós falamos ontem sobre, né, antes sobre o jejum, né? Aquela tensão psíquica, né? Que a gente recebe muita informação e não sabemos como, né? Ela realmente nos incomoda e nos influencia muito e vai atrapalhar o nosso sono, né? E outra lá, o que a Consuelo perguntou, o melhor momento de sono para o espírito é a noite. Justamente por isso, né? Que devido, olha só, que estava marcada para tal reabastecimento espiritual. Porque geralmente à noite, né, como está a psicosfera, né, fica mais leve, os espíritos podem trabalhar melhor sobre todos os aspectos, né, para reabastecimento espiritual. Né? À noite pode buscar os elementos da vida. Tá? O que é que nós falamos? Lá numa pergunta 402 também, ou 403, não me lembro, quando o espírito sai à noite, né, lá também vai se reabastecer. Tá? Vai se reabastecer para quê? Né, para continuar a vida normalmente no outro dia. Tá? É o alimento espiritual, né, que nós vamos receber. Vamos lá? Para aliviar o fardo, trabalhemos nos nossos sentimentos todos os dias, esquecendo a violência, que não cabe em lugar algum, assim como também a inércia. Procuremos perdoar nos momentos certos, com a presença, com as palavras e com o silêncio, porque o perdão
é força divina. Então, o que a gente falou no começo do estudo, né? Em tudo se pode fazer o bem para nós e para a humanidade. É nesse sentido que devemos exortar os irmãos que estudamos juntos, buscando a luz. Exortar os irmãos para estudarmos juntos, buscando a luz. Para esse efeito, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor remédio e o melhor conselheiro. Ele não falha nos seus argumentos, nem esquece suas diretrizes. Se possível for, devemos erradicar logo a carne das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras. Se já conheceu a verdade, firmemos os sentidos no bem e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Nossa, coisa interessante, hein? Tudo isso foi falado hoje, né? Tudo isso foi falado hoje. Os 3 parágrafos de você, né, sobre essa questão do Evangelho, a segunda vinda do Cristo, o Evangelho, etc. Não é isso? Sobre essa questão do, mesmo na carne, a gente tem que viver como um espírito, respeitando a carne, tal, quer dizer, tudo é legal, que bom. Né? A vida consiste em amar. O universo é amor e Deus não é outra coisa. Libertemo-nos das peias das paixões inferiores, que estaremos sendo conduzidos para a luz imortal do bem puro. Bom, algum comentário? Seu Afrânio, eu vou ter que sair agora, que eu vou assumir um outro compromisso, tá? Ah, pensei que a senhora fosse bater nos gatos de novo, tá? Não. Brincadeira, dona Lu. Brincadeira. Sei, tudo bem. Vai com Deus, tá? Boa noite a todos. Boa noite, dona Lu. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Eu vou parar a gravação, tá, gente? Acho que eu parei. Esse telefone aqui é meio rebelde. Hoje que ele pegou E a a gravação, prece? vai querer também. Hein? E a prece? Vai desligar e a prece? Ah, a prece não gravou a primeira? Ah, não vai gravar as 2, não? Ah, bom, vamos lá, Ah, se não tá. desligar. Então, Se não pensei que desligar, você a estava gente vai. Esse telefone é meio. Não é mandrake ele, né? Oh, Ô, Afrânio, posso tirar uma dúvida assim, super rápido, que eu sei que você quer fazer pode. a prece? Pode Diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas falando sobre Jesus, né, ele lá estará.